Ela disse: se você não me der acesso total às suas economias, isso é abuso financeiro. Eu respondi: você tem razão. Então terminei com ela e segui com a minha vida. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Eu sou o Aron, 31 anos. Minha namorada, agora ex, a Lena, tem 29. Ficamos juntos por pouco menos de 2 anos e moramos juntos por 8 meses. No papel, a gente parecia um casal estável. Nada de traições, nada de barracos, nada de término dramático em bar. Só 2 adultos com emprego e um contrato de aluguel em comum. Pelo menos era assim que eu via. A Lena sempre teve uma personalidade forte. Esperta, cheia de opinião e, na cabeça dela, quase nunca errava. Eu costumava chamar isso de confiança. Ela corrigia garçons, falava por cima das pessoas em grupo e tinha o hábito de explicar o meu próprio trabalho para mim na frente dos outros. Aprendi cedo que discordar dela quase nunca valia dor de cabeça, então eu escolhia minhas batalhas. Essa parte é por minha conta. Dinheiro era uma das áreas em que eu achava que a gente estava alinhado. Eu trabalho com software, ganho um valor ok e sou cuidadoso com isso. Não sou pão duro, sou intencional. Sempre mantive minhas economias separadas, reserva de emergência, poupança de longo prazo, investimentos. A Lena sabia disso. A gente dividia aluguel e contas de forma proporcional. Eu arcava com a maior parte das compras de mercado, ela cuidava das despesas menores. Para mim, parecia justo. Já ela odiava a ideia de cada um ter o seu. Chamava isso de energia de quem não se compromete de verdade. Sempre que o assunto dinheiro surgia, vinham os comentários. É estranho você não confiar em mim com dinheiro. Ou, se a gente está construindo um futuro, por que você age como se fosse solteiro? Eu relevava como conversa. Chato, mas só conversa. Na semana passada, isso mudou. Estávamos no sofá depois do jantar, ela rolando o feed no celular, eu assistindo pela metade alguma coisa esquecível na Netflix. Do nada, ela vira para mim e diz: estava pensando, você devia me dar acesso total às suas economias. Eu ri, porque achei mesmo que era piada. Ela não riu de volta. Em vez disso, inclinou a cabeça e fez aquele olhar que ela usa quando acha que vai me ensinar alguém. E disse: estou falando sério. Casais que não compartilham tudo são tóxicos. Eu perguntei por que ela precisava desse acesso. Sem acusar, só confuso. Aí o tom dela mudou. Frio. Irritado. Como se eu tivesse reprovado numa prova que eu nem sabia que estava fazendo. Ela disse: porque, se você não der, isso é abuso financeiro. E algo no meu peito ficou completamente parado. Eu não respondi na hora. Não por choque, mas tentando entender como a gente chegou ali com tanta facilidade. Como se ela tivesse me acusado de esquecer de comprar leite. Pedi para ela repetir. Com calma. Ela suspirou alto, exagerado, como se eu estivesse me fazendo de bobo de propósito. Aron, controlar dinheiro é literalmente uma das principais formas de abuso. Eu já li sobre isso. Você manter suas economias trancadas, sem eu poder ver ou tocar, cria um desequilíbrio de poder. Aquela palavra, poder, vinha aparecendo cada vez mais nas falas dela. Eu disse que não estava controlando nada. O dinheiro era meu. Eu pagava minha parte. Nunca questionei os gastos dela. Nunca disse o que ela podia ou não comprar. Eu só não entregava meu login do banco. Ela deu um sorrisinho de canto. Sorriu mesmo. É exatamente isso que um abusador diria. Você nem acha que está fazendo algo errado. A forma como ela falou soou ensaiada. Como se tivesse treinado esse argumento no banho ou com as amigas. Perguntei se alguém tinha colocado essa ideia na cabeça dela. Péssima escolha. Ela se endireitou na hora e disse: nossa, então agora eu nem posso ter meus próprios pensamentos? Você realmente me vê como inferior. Eu notei o quão rápido a conversa escalou. 10 minutos antes, a gente discutia sobre o que assistir. Agora, eu era um parceiro abusivo. Ela começou a falar de confiança. De como casais de verdade não escondem nada. De como, se eu fosse atropelado por um ônibus amanhã, ela nem saberia que contas existiam. Eu disse que a gente podia falar de planejamento, beneficiários, testamento, coisas normais de adulto. Não é a mesma coisa, ela cortou, seca. Isso ainda te coloca no controle. Eu perguntei direto:
O que você está pedindo, exatamente? Ela cruzou os braços. Seu login. Tudo. Poupança, investimentos, tudo. Transparência total. Eu disse não. Sem raiva. Sem drama. Só não. O rosto dela mudou na hora. Ainda sem gritar. Só aquele sorriso apertado, ofendido. Ok, ela disse, bem devagar. Então deixa eu ser clara. O que você está fazendo é abuso financeiro, e eu não vou ficar num relacionamento em que sou controlada. Aquele foi o momento. O momento exato. Não porque ela queria acesso ao meu dinheiro, mas porque estava disposta a me chamar de abusador para conseguir isso. Eu assenti e disse, você tem razão. Ela piscou. Como é? Você tem razão. Isso não é saudável. Ela relaxou, deu para ver. Achou que tinha ganhado. Aí eu completei, então acabou. O silêncio que veio depois pesou, como se o ar tivesse saído da sala. Por um segundo, ela só me encarou, como se eu tivesse falado em outra língua. A gente, o quê? Ela perguntou. Acabou. Repeti, no mesmo tom calmo. Meu coração estava disparado, mas minha voz não tremeu. Isso até me surpreendeu. Eu não estava com raiva, nem estava triste. Eu só estava lúcido. Ela riu, curto e seco. Você está sendo dramático. Senta aí. Eu permaneci onde estava. Não, eu disse. Não vou te dar acesso ao meu dinheiro e não vou ficar com alguém que me chama de abusivo quando não consegue o que quer. O rosto dela endureceu na hora. Então você está me punindo por eu impor limites? Aquela palavra de novo. Ultimamente, tudo virava termo da moda para ela. Eu só estou respondendo aos seus, respondi. Você disse que não ficaria, eu estou concordando. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Passava as mãos no cabelo como se o surto fosse meu. Inacreditável. Você se ouve? Está jogando fora um relacionamento de 2 anos por causa de dinheiro. Não, eu disse. Estou encerrando por causa de manipulação. Foi aí que vieram as ofensas. Sem gritar. A Lena não gritava, ela fazia algo pior. Falava devagar, de propósito, como se estivesse explicando algo para uma criança. Você é egoísta, ela disse. Sempre foi. Você se esconde atrás da lógica porque não sabe ser generoso. Qualquer mulher veria isso como um sinal vermelho. Eu assenti. Tá bom. Isso pareceu irritá-la mais do que discutir. Então é isso, ela perguntou. Você simplesmente vai embora? Vou. Ela soltou um riso de desprezo. Você acha que é algum tipo de herói agora? Não acho, eu disse. Acho que estou cansado. Ela cruzou os braços de novo e se apoiou na bancada. Você vai se arrepender. Vai perceber como é difícil encontrar alguém que realmente te desafie. Peguei minhas chaves da mesa. Eu não preciso ser desafiado por alguém que tenta me controlar. Pela primeira vez, vi um lampejo de incerteza no rosto dela. Para onde você vai? Ela perguntou. Dar uma volta, eu disse. Quando eu voltar, a gente resolve a logística. Mas a parte do relacionamento acabou. Ela abriu a boca, como se fosse soltar algo ácido, depois se conteve. Mudou de tática. Sabe, ela disse, mais baixo, a maioria dos homens seria grata por ter uma namorada que quer construir algo de verdade. Eu olhei para ela, olhei de verdade, e não senti nada. Nenhuma culpa. Nenhuma vontade de ceder. Eu quero paz, eu disse. Não pedidos de acesso. Saí antes que ela respondesse e, pela primeira vez em 2 anos, o silêncio pareceu alívio. Andei por quase 1 hora. Sem música, sem ficar rolando o celular. Só eu, o ar frio e aquela calma estranha que vem quando você para de discutir com a realidade. Quando voltei, as luzes do apartamento estavam todas acesas. Todas. Aquilo já devia ter sido o primeiro sinal. A Lena estava sentada à mesa da cozinha com o notebook aberto, meu caderno ao lado. Aquele que eu uso para anotar contas e metas de economia. Ela nem levantou o olhar quando eu entrei. Fiz uma lista, ela disse, batendo de leve na mesa. Já que você quer ser impulsivo, resolvi ser prática. Eu não me sentei. Ela finalmente olhou para mim, irritada. A gente precisa falar de como isso vai funcionar, você não pode simplesmente me expulsar.
Não estou expulsando, eu disse. O contrato está no nome dos dois, vamos resolver como adultos. Ela revirou os olhos, aí está você de novo. Distante. Frio, é exatamente disso que eu estou falando. Notei que ela já tinha servido uma taça de vinho. Nem eram 21 horas ainda. Eu contei para minha irmã o que você disse, ela continuou. Ela concorda que isso é abuso financeiro. Para falar a verdade, estou até sendo generosa por ficar calma. Aquela outra palavra de novo. Jogada como ferramenta. Perguntei por que meu caderno estava aberto. Ah, ela disse, como se não fosse nada. Eu só estava tentando entender o que você esconde. Aquilo foi o limite. Mandei ela fechar o notebook. Agora. Ela riu. Você está agindo como se tivesse culpa. Não, eu disse. Você está passando de um limite. Ela fechou com força, e se levantou. E aí? Agora você vai trancar tudo ainda mais? Só para provar meu ponto. Respirei fundo. Lena, escuta com atenção. A gente terminou. Eu não te devo explicações, acesso nem justificativa nenhuma. O rosto dela ficou vermelho. Depois de tudo que eu investi em você. Aquilo me travou por um segundo. O que exatamente você investiu? Perguntei. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Tempo, trabalho emocional, apoio. Eu assenti. Eu também. Ela deu um passo na minha direção. Você acha que é superior porque ganha mais? Eu nunca disse isso. Não precisa dizer, ela rebateu. Está escrito em você. Foi aí que algo desconfortável, mas esclarecedor, fez sentido para mim. Isso nunca foi sobre finanças compartilhadas. Era sobre controle. Sobre nivelar o jogo de um jeito que só beneficiava ela. Peguei minha mochila do armário e comecei a colocar o essencial. A voz dela ficou mais dura. Se você sair de novo, nem volte. Fechei o zíper e olhei para ela. Eu já saí. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela pareceu assustada. Dormi na casa de um amigo naquela noite. Quarto de hóspedes, lençóis limpos, nenhuma pergunta. Ele não forçou detalhes, só me estendeu uma cerveja e disse, sofá ou cama? Aquilo bastou. Na manhã seguinte, meu celular estava lotado. Chamadas perdidas. Textos longos. Áudios que eu nem abri. Quando finalmente conferi, o tom já tinha mudado. As primeiras mensagens eram de raiva. Acusações de abandono, de que eu fugi quando as coisas ficaram sérias. Depois vieram as reescritas. Eu não quis dizer abuso desse jeito, você está distorcendo o que eu falei. A gente só estava conversando. Ao meio-dia, ela já estava negociando. A gente não precisa compartilhar tudo agora. Talvez só visibilidade, não acesso. Podemos falar com um terapeuta. Eu não respondi. Naquela tarde, voltei ao apartamento com um amigo. Não por apoio emocional, mas como testemunha. Eu não confiava que ela não distorceria as coisas depois. A Lena estava esperando. Ela tinha limpado tudo. Limpado de verdade. Velas acesas. Música baixa, estava arrumada como se fosse noite de encontro. Você trouxe reforço, ela disse, olhando de relance para o meu amigo. Só vim pegar minhas coisas, respondi. O maxilar dela travou. Você vai mesmo fazer isso? Eu assenti. Ela me seguiu de cômodo em cômodo, narrando. Você age como se eu tivesse te roubado. Eu estava tentando construir um futuro. Você está provando que não valoriza a parceria. Quando peguei minha pasta de documentos, ela perdeu o controle. Então é isso, ela disse. Você sai com tudo? Parei e olhei para ela. Com tudo que eu trouxe. Ela riu, amarga. Meu Deus, você é um estereótipo. Eu não perguntei de qual. Quando estávamos saindo, ela soltou a frase que provavelmente achou que ia doer mais. Você sabe que nunca vai encontrar alguém que se importe o suficiente para brigar por isso. Eu parei na porta, me virei e disse baixo, eu não quero alguém que brigue comigo. Ela não me seguiu. Naquela noite, troquei todas as senhas. Contas bancárias. E-mail, armazenamento na nuvem. Não por medo, mas porque eu tinha parado de fingir que confiança significava exposição. 2 dias depois, assinei um novo contrato de aluguel.
E, pela primeira vez desde que começamos a namorar, meu dinheiro e minha vida pareciam meus de novo. Achei que ali acabava. Corte limpo, seguir em frente, aprender a lição e não olhar para trás. Eu subestimei o quanto a Lena levou mal perder o controle. Uma semana depois de eu me mudar, ela me mandou um e-mail. Assunto: documentação. Dentro, um texto longo e organizado. Com tópicos. Cabeçalhos, parecia menos uma mensagem de ex e mais um dossiê. Ela alegava que eu tinha desestabilizado financeiramente a vida dela ao sair. Que minha recusa em compartilhar economias criou uma dinâmica de dependência. Que minha saída repentina causou dano emocional e econômico. Ela anexou capturas de tela, extratos de aluguel, pagamentos antigos no Venmo, até uma foto de compras de mercado que eu tinha feito meses antes, circulada em vermelho como se fosse prova. No final, ela escreveu: não estou tentando escalar isso, mas preciso que você reconheça o dano que causou. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Não por culpa, mas porque finalmente vi o padrão com clareza. Com a Lena, tudo sempre foi sobre narrativa. Quem controlava a história controlava a situação. Quando ela não conseguiu acesso ao meu dinheiro, transformou isso em abuso. Quando eu fui embora, virou dano. Se eu ficasse em silêncio, ela decidia o que o silêncio significava. Então respondi uma única vez. Curto, direto. Não me procure novamente, exceto para tratar da logística do contrato. Qualquer nova acusação deve ser tratada por um advogado. Ela respondeu em 5 minutos. Uau! Agora você está me ameaçando? Eu não respondi. 2 dias depois, ela postou algo vago nas redes sociais. Sem nomes, mas claro o suficiente. Uma legenda longa sobre homens que usam finanças como arma e como abuso emocional nem sempre é barulhento. Os comentários encheram. Corações. Orgulho de você. Você é tão forte. Um amigo em comum me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Aquilo doeu mais do que o post. Não porque eu me importasse com o que estranhos pensavam, mas porque a Lena sabia exatamente como se colocar como vítima sem mencionar a parte em que exigiu minhas senhas do banco. Naquela noite, sentado sozinho no meu lugar novo, senti a raiva chegar de verdade. Não explosiva. Pesada. E então percebi algo importante. Eu não escapei só de um término. Escapei de um futuro em que todo limite seria transformado em acusação. Esse pensamento fez a raiva ir embora quase tão rápido quanto veio. Cerca de 2 semanas depois do término, a Lena tentou uma última cartada. Apareceu no meu trabalho. Não dentro. A segurança não deixou. Mas ficou no saguão, encostada na parede como se estivesse ali por acaso. Fiquei sabendo porque a recepcionista me mandou mensagem perguntando se eu conhecia uma mulher chamada Lena que dizia ser urgente. Eu disse que não. Depois suspirei e disse que sim. Contra meu bom senso, desci. Ela estava diferente. Mais suave. Sem arestas. Cabelo preso. Roupas neutras. Olhos cansados em vez de irritados. Se eu não soubesse quem ela era, talvez tivesse acreditado que era sincero. Oi, Aaron, ela disse, baixo. Eu não a abracei. Não sorri. O que você quer? Ela recuou um pouco, quase imperceptível. Eu só acho que as coisas saíram do controle. Esperei. Ela falou. Sobre estresse. Sobre medo. Sobre ter lido demais na internet. Sobre como a palavra abuso foi forte demais, e não era isso que ela queria dizer. Disse que se sentiu abandonada. Disse que entrou em pânico quando percebeu quanto poder eu tinha e quão pouco ela tinha. Aquilo foi o mais perto de honestidade que eu vi. Eu não queria seu dinheiro, ela disse. Eu queria ter certeza de que você não me deixaria na mão. Eu a encarei por um longo momento antes de responder. É exatamente por isso que eu fui embora. Os olhos dela se encheram de água. Então é isso. Você nem vai tentar consertar isso, ela disse. Eu balancei a cabeça. Lena, você tentou me prender usando palavras. Você tentou me envergonhar para eu ceder. Isso não é um mal-entendido. Isso é um limite inegociável. Ela sussurrou, eu teria feito qualquer coisa por você. Eu respondi. Você teria feito qualquer coisa comigo. Aquilo acertou em cheio. Ela não discutiu depois disso. Só assentiu, enxugou o rosto e disse, acho que te julguei mal.
Vi ela sair do prédio e senti algo perto de pena, mas não arrependimento. De volta à minha sala, sentei à mesa e percebi que minhas mãos não estavam tremendo. Meu peito não estava apertado. Não havia vontade de correr atrás de um fechamento. Eu não me senti vitorioso. Eu me senti como alguém que saiu de uma tempestade antes que virasse um furacão. As consequências demoraram mais do que eu esperava, não na minha vida, mas ao redor dela. Amigos em comum começaram a escolher lados sem nunca perguntar o que realmente tinha acontecido. Alguns se afastaram em silêncio. Outros faziam perguntas cuidadosas e carregadas, tipo, então, o que foi aquilo do dinheiro? Como se existisse uma versão em que eu parecia razoável e outra em que não. Eu mantive respostas curtas. Queríamos coisas diferentes. Qualquer coisa além disso parecia um convite para debate. Enquanto isso, a Lena continuava postando. Não mais sobre mim diretamente, mas por perto. Artigos sobre trabalho emocional. Infográficos sobre abuso invisível. Frases sobre homens que confundem medo de compromisso com amor próprio. Ela nunca citava meu nome, mas não precisava. Quem nos conhecia, entendia. O que me surpreendeu foi o quanto isso pouco me afetou. Um mês antes, eu teria ficado preso a cada comentário, a cada insinuação. Agora, parecia distante, como ler sobre um personagem de um livro que eu já tinha terminado. Uma noite, encontrei a Maia, amiga dela, no mercado. A gente sempre se deu bem. Ela parecia desconfortável, como se tivesse ensaiado aquilo. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Eu assenti. Você realmente se recusou a dividir dinheiro porque não confiava na Lena? Eu encarei os olhos dela. Eu me recusei porque confiança não exige entrega. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, não foi assim que ela contou. Eu sei, respondi. A Maia hesitou. Para constar, não é a primeira vez que ela faz algo assim. Aquilo ficou comigo. Depois disso, as coisas se ajeitaram. A questão do contrato se resolveu de forma limpa. Sem confusão jurídica. Sem e-mail surpresa. Só distância. E nessa distância, eu notei o quanto minha vida estava mais leve. Sem tensão com gastos. Sem monitoramento disfarçado. Sem precisar justificar cada limite como se fosse um defeito pessoal. Uma noite, sozinho no meu lugar novo, abri minha conta de economias. Não para vigiar. Não para me preocupar. Só porque eu podia. Não foi o valor que me fez sorrir. Foi o fato de ninguém se sentir mais no direito de mexer nisso. Foi aí que entendi algo importante. No momento em que a Lena me chamou de abusivo, o relacionamento já tinha acabado. Eu só fui o primeiro a admitir. Cerca de 3 meses depois de tudo ter terminado, algo inesperado aconteceu. Nada dramático. Nenhum confronto. Nenhuma mensagem da Lena. Só uma percepção silenciosa numa terça-feira qualquer enquanto eu fazia jantar. Eu não estava mais em alerta para nada. Sem me preparar mentalmente antes de checar o celular. Sem aquele pico de irritação quando uma notificação aparecia. Sem tensão de fundo nos momentos normais. Eu só estava ali. Cozinhando. Existindo. Em paz. Foi aí que caiu a ficha do quanto o relacionamento drenava energia aos poucos. Com a Lena, tudo era uma negociação disfarçada de intimidade. Cada limite virava algo a ser avaliado, pressionado, reformulado. Se eu dizia não, virava uma conversa sobre por que o meu não era problemático. Se eu mantinha a posição, virava um defeito do meu caráter. Nada nunca podia simplesmente ser meu. Comecei a notar o contraste em coisas pequenas. Amigos pediam favores sem expectativa escondida. Colegas respeitavam um simples agora não dá. Até discordâncias pareciam limpas. Sem ginástica mental depois. Uma noite, encontrei a Lena de novo. No mesmo café que a gente frequentava. Coincidência total. Ela me viu primeiro. Houve um lampejo rápido no rosto dela. Surpresa. Talvez irritação. Mas ela se recompôs rápido. Sempre fazia isso. Oi, ela disse, medida. Oi, eu respondi. Ela perguntou como eu estava. Eu disse que bem. Ela sentiu como se esperasse essa resposta e não gostasse dela. Você parece diferente, ela disse. Estou. Ela inclinou a cabeça. Ainda guardando sua independência como se fosse ouro. Eu sorri de leve.
Não. Eu só não estou entregando. Ela não teve resposta para isso. Quando ela foi embora, percebi outra coisa também. Se eu tivesse ficado, se tivesse dado acesso só para manter a paz, eu não teria paz agora. Eu teria vigilância constante disfarçada de confiança. Ceder confundido com amor. Terminei meu café sozinho, tranquilo. E foi aí que eu soube que, qualquer história que a Lena precisasse contar sobre mim, eu não precisava mais corrigir. Algumas semanas depois, um amigo em comum me mandou um print. Eu não pedi, mas fiquei contente de ter visto. Era um post que a Lena tinha escrito tarde da noite. Mais longo do que aquelas legendas vagas de sempre. Ela falava sobre perder alguém porque essa pessoa não sabia lidar com responsabilidade. Sobre como homens temem transparência quando se beneficiam do desequilíbrio. Os comentários dessa vez estavam divididos. Menos apoio cego. Mais perguntas discretas. Eu não me senti validado. Eu me senti encerrado. Essa é a parte de que quase ninguém fala. Nem todo fim precisa de justiça, alguns só precisam de distância. Olhando para trás, no momento em que ela disse abuso financeiro, algo se encaixou para mim. Não porque a acusação me assustou, mas porque mostrou quão fácil era para ela usar palavras como arma para forçar concordância. Se eu tivesse cedido, não teria parado ali. Depois seria sobre como eu gasto meu tempo. Em seguida, com quem eu falo. Depois, como tomo decisões. Tudo sob o rótulo de parceria. Eu não desviei de uma bala. Eu desviei de uma erosão lenta. Eu não estou mais com raiva dela. Não odeio a Lena. Eu só a enxergo com clareza agora, e clareza tem esse efeito de matar o apego sem drama. Minha vida anda silenciosa esses dias. Estável. Meu dinheiro fica onde eu coloco. Minhas escolhas não precisam de defesa. Quando eu digo não, continua sendo não. E quando eu digo sim, isso realmente significa algo. Então é por isso que estou postando isso. Se alguém disser que seus limites são abuso, pause. Se alguém disser que confiança é acesso, pause. Se alguém transformar sua autonomia em crueldade, pause. Amor não exige rendição. Confiança não exige exposição. E parceria não começa com ultimatos. Ela disse, você não vai me dar acesso total às suas economias. Isso é abuso financeiro. Eu respondi, você tem razão. E então eu fui embora. Não porque eu estivesse errado. Mas porque finalmente entendi que tinha acabado. Valeu por acompanhar até o fim. Curte, se inscreva e hypa o vídeo para fortalecer o canal. Amanhã tem mais história para vocês.